Que nos abençoe Jesus, nosso Mestre incomparável de todas as horas. Que nos abençoe Jesus, nosso Mestre de todas as horas. Me dá força, Jesus, nas minhas palavras. Me ajuda, Senhor Jesus. Me dá força, Senhor, nas minhas palavras. Queridos irmãos, que constitui a mesa diretora desta 10ª conferência, povo do Brasil, senhoras, senhores, queridos irmãs, queridos irmãos, jovens, caros amigos, telespectadores da tvsei.com, nossos votos cordiais de muita paz a todos os brasileiros. Durante o largo período da Revolução Francesa, os idealistas que haviam programado a libertação da França da casa dos Bourbons perderam o rumo das suas propostas filosóficas e atingiram o clímax do desequilíbrio nos dias do terror, quando Robespierre, Marat, Danton ofereceram a paisagem dantesca do desequilíbrio, do transbordar das paixões asselvajadas. Logo depois, por volta de 1793, no dia 23 de novembro, na Catedral de Notre-Dame, Pierre Gaspard Chaumette, um francês que representava a comunidade parisiense, ergueu-se no púlpito venerável da tradicional igreja gótica de Paris e diante de uma multidão que a superlotava, proclamou com empácia: não temos mais necessidade de Deus, não precisamos mais de Deus. A França, que se libertou do tacão da intolerância eclesiástica e da dominação absurda dos Bourbons, agora é livre, não tem necessidade de Deus. Deus deve ser renegado a um plano secundário. Ciência e razão, eis os nossos deuses, a ciência e a razão, nossos deuses imediato. De imediato saiu uma procissão daquela sacristia, daquela igreja, carregando no andor a jovem bailarina do Teatro da Ópera de Paris, chamado Candéas, vestida a Babilônia, com barrete da deusa razão sobre a cabeça, e que estava sendo entronizada na cultura francesa, lá na França. Logo de imediato foram nomeadas comissões para destruírem os sinais de Deus por toda a França, no território francês. Narra-se que uma dessas comissões, chegando a uma igreja, chegando a Banlieue Parisiense, aproximou-se de uma igreja, essa comissão, e dirigindo-se ao jardineiro, ao encarregado,
que se encontrava no jardim, pediu-lhe que abrisse o santuário para ser profanado, porque era necessário apagar todos os sinais de Deus. O homem, o jardineiro, que cuidava das flores e que era sensível ao amor, perguntou então àqueles arrogantes materialistas: se vinde destruir Deus, para destruir os sinais de Deus, aonde estão as vossas escadas? Ao que eles indagaram surpresos: para que escadas? Para apagar a luz das estrelas, vocês vão precisar de escadas, que são os sinais de Deus. A onda da deusa razão na França, na Revolução Francesa, teve uma duração efêmera, porque logo depois, no ano de 1802, quando Napoleão Bonaparte penetrou nos arraiais de Paris e desejou a dominação absoluta, formulou a segunda concordata com o Vaticano. Napoleão trouxe de volta Deus. Napoleão trouxe Deus de volta, com a mesma arrogância que aqueles revolucionários o haviam retirado da cultura francesa. E mais tarde, no dia 2 de dezembro de 1804, naquela mesma cidade, na mesma nobre catedral gótica, quando Napoleão Bonaparte deveria ser consagrado o imperador dos franceses, tivera o cuidado de convidar para a solenidade da coroação, teve o Papa Pio VII, que abandonou a opulência anticristã do Vaticano, e no momento, enquanto 200 vozes estavam na igreja e ergueram-se para cantar, com pompa e circunstância, que havia sido criado para aquele momento especial, o grande corso Napoleão Bonaparte, para mostrar a sua animosidade ao Papa, quebrou o protocolo, tomou-lhe a coroa das suas mãos, autocingiu-se, botou na própria cabeça, dirigiu-se depois a Josefina e coroou a mulher dele. Josefina coroou-a, demonstrando que aquele Deus das religiões tradicionais de maneira nenhuma ia vicejar durante o Império. E numa atitude de maior arrogância, Napoleão mandou encarcerar o Papa imediatamente em Fontainebleau, gerando uma grande problemática no Vaticano com a Santa Sé. Merece considerar que Deus agora estava de retorno à França, deveria governar de maneira arbitrária, porque por volta do ano de 1815, às margens do Loire, determinado o senhor Castelon, evocando as lutas contra os ignotes, mandou passar a fio de espadas cerca de 15.000 protestantes, que foram atirados às águas do grande rio Sena, tornando as águas contaminadas por mais de um mês. Era este o Deus arbitrário que a cultura atormentada da França havia trazido de volta. Ora ela trazia de volta e ora expulsava o Deus.
mas o século XIX, que se tornaria célebre, particularmente na França, por ser o século das luzes, caracterizou-se também pela irrupção da filosofia, quando na Inglaterra, no dia 31 de março de 1848, Karl Marx, ao apresentar o seu manifesto comunista, repudiava qualquer expressão religiosa, asseverando que a religião era uma droga, era o ópio das massas. Porquanto, da mesma maneira que prometia às classes trabalhadoras, aos camponeses e ao povo a submissão para desfrutar mais tarde do reino dos céus, concedia a esses arbitrários patrões o reino dos céus, da mesma forma, tão logo desencarnassem e morressem. A onda do materialismo dialético, apresentado por Karl Marx no Manifesto Comunista, traduzindo o pensamento dos grandes teóricos, iria transbordar no pensamento de um vice-conde, quando teve a oportunidade de acelerar que a humanidade necessitava sim de uma religião, mas não de uma religião formal, uma religião baseada na dominação totalitária dos dogmas, mas uma religião de serviço e de dedicação a seu próximo. Ao apresentar o positivismo, Auguste Comte convidava os seus discípulos a uma postura otimista perante a vida, de tal maneira que, se houvesse Deus e vida depois da morte, o indivíduo seria feliz em razão do seu comportamento. Mas se não houvesse vida e a vida se extinguisse no fenômeno da desintegração da matéria, o indivíduo, pela sua própria conduta, já houvera sido feliz, e proclamava a necessidade de uma visão positivista fundamentada na experiência dos fatos. Exatamente neste momento, quando as academias criavam os seus notáveis laboratórios. Ali mesmo, na França, na Universidade de Saint-Pétern, anatopatologistas como Vizir, Forran, dissecando cadáveres, davam gargalhadas a respeito do espiritualismo ancestral e asseveravam com a mesma arrogância de outros párias: onde está a alma? Onde está a alma? Nós dissecamos milhares de cadáveres e não encontramos a alma das pessoas. Aonde que está a alma? Enquanto isso, na Alemanha, Wischner, Carlos Volk, Boleshov, os célebres clínicos gritavam em alta voz: a alma é uma sudorese cerebral. Da mesma forma que os rins secretam a urina e o fígado secreta a bilis, o cérebro produz a alma. Isso diziam os alemães. Quando ocorre a desoxigenação cerebral em decorrência da parada cardíaca, eis que a alma morre.
com os neurônios cerebrais e a vida acaba. Isso dizia os alemães. Por outro lado, Friedrich Nietzsche, assim falava Zaragoza, amargurado, atormentado desde a juventude por um transtorno de natureza depressiva. Nietzsche tinha emocionalmente, colocou na ponta da vida que nada mais era que o retrato autobiográfico do depressivo Nietzsche, falando à depressão, falando ao povo, Deus morreu. Nietzsche falava, Deus morreu. Nietzsche falava, Deus morreu. E as catedrais são os túmulos de Deus. As catedrais são os túmulos de Deus. Falava Nietzsche, este homem depressivo. E o povo todo olhando. E o povo dizia, e agora, quem se encarregará de alimentar as aves do céu? Quem se encarregará de alimentar os peixes nas intimidades das águas, se Deus morreu? Apresentada a tese da morte de Deus, eis que logo mais em 1900, em total desvario frigorífico, Nietzsche descambava pelo comunismo, pelas ilusões. O século XX irrompe com as heranças de Schopenhauer, outro depressivo, Schopenhauer, com o pensamento autodestrutivo de Goethe, na sua proposta do jovem verme e seu sofrimento. E na Academia Francesa, o representante de Pertilhoud teria oportunidade de dizer: para que Deus? Para que Deus? A França não precisa de Deus. A França conquistou a cultura. Agora a França elege o Deus chamado razão, o Deus ciência e razão. Eis os meus deuses, falava aquele francês. E logo depois levantou-se outro acadêmico para acelerar. Apesar da nossa cultura desvairada, eu posso afirmar que a ciência jamais deixou uma lágrima nascida no coração. Logo depois, por volta dos anos 60 do século do milênio passado, em uma das ruas de São Francisco, nos Estados Unidos, os jovens revoltados com a guerra do Vietnã, do Sudeste Asiático, começaram a proclamar a necessidade da libertação. E Herbert Marcuse propôs o comportamento hippista dos hippies. E a Universidade de Ucre asseverou que era necessário matar as velhas tradições, assumir as responsabilidades e dando um golpe fatal na ética, na moral e no cristianismo do período vitoriano, no qual a virtude era uma aparência, o pecado era alguém ser surpreendido no erro, mas enquanto pudesse fazer o erro sem os outros ver, não tinha problema. Eram hipócritas, voltara às origens. E o movimento hippista, embalado pelas canções de John Lennon, de Paul, mudou completamente a estrutura da conduta ética, moral, daqueles anos tormentosos
também denominado venturosos, pelo uso desordenado dos alucinógenos, das drogas, de uso de estoque, dos 3 dias de loucura e drogadição, sexo e droga dos jovens. Ao mesmo tempo, o jovem caminhoneiro, que parecia ter molejo nos quadris, embalou essa juventude com a música do rock and roll. Esse jovem, através da sua música, era Elvis Presley. Elvis Presley se fez imortal através do rock and roll, o que permitiu a John Lennon asseverar em verdadeiro espasmo de alegria, em êxtase, na sua loucura, ele falou: eu sou mais conhecido que Jesus. John Lennon asseverou: eu sou mais conhecido que Jesus. Aqueles anos passaram e logo depois o mesmo John Lennon teria a ocasião de dizer: o sonho acabou, o sonho acabou. A realidade do retorno, a civilização desgastada pela hipocrisia, pela ausência de uma estrutura, de uma fé racional, ainda vitimado pelos músicas de Woodstock, pelas doutrinas ortodoxas, experimentava o retorno daqueles veteranos da guerra do Sudeste Asiático, chamado de Guerra Suja, a Guerra do Vietnã, como se houvesse uma guerra limpa. E até hoje a sociedade aspertora na agonia das guerras, na agonia da realidade da existência de Deus, ou da não existência de Deus. Isto porque o legado que as religiões ortodoxas nos ofereceram foi o legado de um Deus antropomórfico, um Deus feito à imagem e à semelhança da criatura humana, portador das mesmas paixões do indivíduo humano, que se arrependia em determinado momento, que tinha fúria e tinha ciúme e todos os defeitos do homem. Aquele Deus decretava a punição para aquele casal simbólico e mitológico no Éden, Adão e Eva, que a psicanálise explica com muita propriedade, aniquilando a sua construção desse personagem através do dilúvio de natureza bíblica, que deve ter sido um dilúvio regional, e na proposta bíblica abrangeria toda a terra. Isto porque a mensagem da imortalidade ainda não havia desenhado a nova era, a ciência e da razão de uma fé alicerçada nos fatos, que pudesse enfrentar a razão em todas as épocas na humanidade. Merece recordarmos que naquele dia, 2 de dezembro de 1804, quando Napoleão Bonaparte autocoroava-se imperador dos franceses, 2 meses antes, na cidade de Lyon, a bela Gália Lúpida, que oferecera ao cristianismo primitivo mártires durante as terríveis perseguições religiosas. Naquele momento, a França trouxe Deus novamente, junto com Napoleão,
Mas Napoleão trouxe também a corrupção ética e moral do homem, junto com aquele Deus que foi feito pelos homens. Hoje, nos dias atuais, nós temos Jesus, o ser mais completo de toda a terra. Vamos acreditar em Jesus, esse Deus mais completo de toda a terra.